Olá, fera, como vai? Hoje nós vamos ver um assunto essencial para entender a presença holandesa aqui no Brasil. Mais especificamente, a presença holandesa aqui no Nordeste. Hoje nós vamos ver um assunto chamado União Ibérica. Nós vamos aprender como foi que a União Ibérica foi formada e por que a União Ibérica foi formada. De antemão, você precisa saber o seguinte: a União Ibérica foi a formação dos países ibéricos. E quais são os países ibéricos? Portugal e Espanha. Ou seja, a Espanha anexou o território português. Bom, mas como é que aconteceu a União Ibérica? Como foi que se deu isso? Bom, como você está vendo aqui, você está vendo o rei de Portugal chamado Dom Sebastião. Gente, Dom Sebastião, ele era um dos últimos herdeiros da dinastia de Avis. E Dom Sebastião, ele era muito novo, tinha apenas 24 anos. E Dom Sebastião, rei de Portugal, não havia se casado, logo não tinha herdeiros. Mas Dom Sebastião, ele tinha um grande sonho: montar no norte da África um reino cristão. Bom, para montar um reino cristão no norte da África, Dom Sebastião não vai chegar lá e vai pedir licença a um povo que já ocupava aquela região. Plínio, e quem era o povo que estava ali? Quem habitava aquela região eram os muçulmanos, os islâmicos. Estavam naquela região. Bom, gente, ele não vai pedir licença. Ele precisa montar um exército para expulsar os muçulmanos daquela região e, com isso, ele formar um reino cristão no norte da África. E Dom Sebastião fez isso, montou o exército e invadiu o norte da África. Mas aconteceu um detalhe. Lá no Marrocos, em uma batalha que ficou conhecida como Batalha de Alcácer Quibir, Dom Sebastião morreu. Quando Dom Sebastião morreu, o exército português voltou, obviamente, para Portugal. E os soldados foram interrogados: onde está o rei? Bom, o boato que correu foi: o rei está perdido. Plínio, e por que disseram que o rei estava perdido? Fera, o soldado que dissesse eu vi o rei morrer, aquele soldado seria morto. Plínio, e por que ele seria morto? Porque ele viu o rei morrer e não fez nada para impedir aquilo. Então, apesar de portugueses, os soldados foram inteligentes. Disseram: o rei está perdido no norte da África. E é daí que vai surgir um movimento chamado movimento sebastianista, que vamos ver em outras aulas. Esse movimento vai influenciar uma revolta que aconteceu aqui no interior do Nordeste. Bom, com a morte de Dom Sebastião, houve uma vacância no trono português. O quê, Plínio? Houve uma vacância no trono português. Fera, essa expressão cai na prova. O que é vacância? Vacância é quando o trono está vago, é quando o trono está sem rei. Ou seja, Portugal ficou sem rei, então havia uma vacância no trono português. Quem é que vai governar Portugal se o rei está perdido no norte da África? Bom, procuraram e encontraram um parente de Dom Sebastião, chamado Dom Henrique. Só que havia um problema com Dom Henrique. Dom Henrique, ele tinha 78 anos, não era casado, não tinha herdeiros. Fera, calma. Dom Henrique, ele era padre. E ele era tio-avô de Dom Sebastião, então Dom Henrique fez o quê? Dom Henrique vai até Roma e pede licença ao Papa dos seus votos clericais. Você sabe que o clero católico, ele não pode ter cônjuge, ou seja, a freira não pode se casar, não pode ter marido, e o padre não pode ter uma esposa. O que acontece? Dom Henrique, ele pede então ao Papa licença dos seus votos clericais para poder governar Portugal, para poder se casar e, com isso, gerar um herdeiro para Portugal. Fera, realmente. Naquela época não havia o azulzinho. Ia ser difícil ele casar e gerar um herdeiro. O que acontece? Como Dom Sebastião morreu em 1578, Dom Henrique assume, mas pouco tempo depois, Dom Henrique também veio a morrer sem deixar herdeiros. E agora, Plínio, novamente uma vacância no trono português? Novamente, fera, uma vacância no trono português. Mas aí, uma solução, meio que foi encontrada por uma pessoa que não era português, que não morava em Portugal. A solução foi esse rapaz aqui, Filipe II. Filipe II da família Habsburgo. Filipe II, filho de Carlos V. Quem? Filho de Carlos V. Aquele que falou com Lutero para Lutero não levar adiante a reforma protestante. Carlos V, um dos reis mais poderosos
que a Europa já teve. Filipe II era então filho desse nobre e Filipe II era governante da Espanha. Filipe II disse, eu quero governar Portugal. Mas qual foi então o argumento, qual foi então o critério que Filipe II utilizou para governar Portugal? Filipe II disse, olha, eu sou bisneto de Dom Manuel. E quem era Dom Manuel? Dom Manuel foi aquele rei que patrocinou a viagem de Pedro Álvares Cabral. Então Filipe II falou, olha, em minhas veias corre sangue da dinastia de Avis. Minha mãe, ela era neta de Dom Manuel. Logo, eu sou seu bisneto. Então, eu posso governar Portugal. E aí Filipe II foi falar com os nobres portugueses. Disse, nobres, eu quero governar Portugal. Claro, a nobreza portuguesa, ela se recusou. Disse, não, Filipe II. Filipe II, então, nobres, eu quero governar Portugal. E aí, sob suborno, a nobreza portuguesa aceitou que Filipe II governasse o país. Mas faltava o povo. O povo não aceitou. O que foi que Filipe II fez? Montou um exército e, com o apoio da nobreza, invadiu Portugal e tornou-se governante de Portugal. Então, gente, quando Filipe II invade Portugal, vai ter início a União Ibérica. Plínio, e qual foi o ano, então, da União Ibérica? Bom, Dom Sebastião, o primeiro lá, o rei que nós falamos, ele morreu em 1578. A União Ibérica, ela foi formada em 1580. Plínio, e a União Ibérica vai até quando? A União Ibérica vai até 1640. Nós vamos ver, em outras aulas, como é que tem fim a União Ibérica. Mas, Plínio, você falou que a União Ibérica é essencial para a gente entender por que a Holanda invade o Brasil. Por que a Holanda invadiu o Nordeste? Fera, acompanhe comigo aqui no mapa, por favor. Vamos ver aqui no mapa. Gente, vocês estão vendo aqui a Holanda. Fera, a Holanda, ela tinha uma boa relação com Portugal. Plínio, por que a Holanda ela tinha uma boa relação com Portugal? Fera, você está lembrado que nós vimos a economia colonial, a economia do século XVI e a economia do século XVII. Lembre-se que a economia do século XVIII ela será diferente da economia do século XVI e XVII. Nunca é tarde, nunca é demais lembrar isso. Bom, nós vimos então que quem patrocinou, um dos países que patrocinou a atividade comercial que Portugal desenvolveu aqui no Brasil foi a Holanda. A Holanda era parceira comercial de Portugal. Então a Holanda investia no comércio canavieiro, na empresa, na agroindústria canavieira. Então a Holanda, gente, ela ganha muito dinheiro. Plínio, e a Holanda investia como no comércio canavieiro? Gente, a Holanda ela emprestava dinheiro para o colono comprar a muda de cana, para o colono comprar o escravo, para o colono montar o engenho. A Holanda ela transportava parte desse açúcar para a Europa. A Holanda ela refinava esse açúcar e a Holanda distribuía esse açúcar pela Europa. Ou seja, a Holanda vivia desse comércio, ganhava muito dinheiro com esse comércio. Mas tem um problema, gente. Vamos voltar para o mapa. Então você já sabe que a Holanda ela é amiguinha de Portugal. A Holanda ela é parceira comercial de Portugal. Mas tem um detalhe, fera. A Holanda ela era colônia da Espanha. Como? A Holanda ela era colônia da Espanha. Quando Carlos V dominava aquela região, Carlos V respeitou a Holanda. Plínio, por que Carlos V respeitou a Holanda? Fera, a Holanda ela era majoritariamente judia e protestante. Bom, Carlos V nunca se aperreou com o fato da Holanda ser judia e da Holanda ser protestante. Vocês vão ver outras aulas com a professora Ana Carolina sobre a Reforma Protestante e vocês vão ver que Carlos V ele apoiava a Igreja Católica. Inclusive, a Igreja Católica morria de medo dele. Gente, veja bem, então a Holanda era uma colônia da Espanha. Mas o que acontece? Filipe II, quando ele assumiu o trono espanhol, Filipe II falou, colônia minha não será judia, não será protestante. Filipe II não aceitava o fato da Holanda ser judia e da Holanda ser protestante. Como ele era um católico, ele disse, não, colônia minha terá que ser católica. E aí o que foi que Filipe II fez? Filipe II implantou na Holanda um tribunal da Santa Inquisição.
ou seja, passou a combater as heresias. E aí, fera, Filipe II pediu para que os holandeses se rebelassem. O que acontece? Os holandeses montaram um exército e lutaram contra a Holanda. Perdão, lutaram contra a Espanha. O que acontece? A partir de 1579, ou seja, um ano antes da União Ibérica, Holanda e Espanha tornaram-se grandes inimigas. Bom, você já sabe que em 1580 a Espanha está dominando Portugal. Aliás, dominando não, porque Filipe II, em 1581, Filipe II havia assinado o juramento, que ficou conhecido como Juramento de Tomar, onde, por esse juramento, Filipe II comprometeu-se a respeitar a autonomia política de Portugal. É claro, fera, isso não vai acontecer, né? Os outros governantes, os outros Filipes que vão governar, vão desobedecer isso, inclusive o próprio Filipe II. É por isso, gente, que esse período em que a Espanha domina Portugal, é por isso que você vai encontrar alguns livros chamados Período do Brasil Filipino ou Período do Governo Filipino. Você pode encontrar essa expressão na prova do Enem. O que acontece, gente? Então, Filipe II passou a ter como grande inimiga a Holanda. Mas Filipe II domina que país? Filipe II domina Portugal. O que acontece? Como represália, como maneira de se vingar da Holanda, Filipe II proibiu o comércio da Holanda com o reino português. E fera, quando eu falo reino português, eu estou falando Portugal e suas colônias pelo mundo. E claro, principalmente o Brasil, principalmente o Nordeste. Plínio, e por que o Nordeste principalmente? Fera, lembre-se que a Holanda participava do comércio canavieiro. E a lavoura canavieira, ela foi eminente onde? Aqui no Nordeste. Nós já vimos isso em outras aulas, os fatores que beneficiaram a introdução da lavoura canavieira aqui no Nordeste. O que acontece, fera? A Holanda não ia deixar, não ia perder esse comércio canavieiro. A Holanda queria continuar realizando comércio com o Brasil, com o Nordeste, devido ao açúcar, já que ela ganha bastante dinheiro com isso. O que foi então que a Holanda fez? A Holanda montou duas companhias, a Companhia das Índias Orientais e a Companhia das Índias Ocidentais, que você pode, fera, encontrar na sua prova com a sigla WIC. Plínio, por que essa sigla WIC? WIC, fera, é uma sigla que significa Companhia das Índias Ocidentais, em inglês, claro, West Indian Company, tá ok? Então, gente, qual a função da Companhia das Índias Orientais e da Companhia das Índias Ocidentais? Invadir regiões espanholas e portuguesas pelo mundo. O que acontece? A Holanda, então, resolve invadir o Nordeste. Fera, só um detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Os holandeses, como você já sabe, já participavam do comércio canavieiro desde o século XVI. Quando foi formada a União Ibérica e a Espanha proíbe o comércio da Holanda com Portugal, os holandeses pirateavam o litoral brasileiro desde o ano 1607. Então, fera, se você ouvir em algum lugar que os holandeses invadiram a Bahia porque os holandeses não conheciam o território brasileiro, gente, essa informação está equivocada. Por quê? Porque os holandeses já pirateavam o litoral brasileiro desde o início do século XVII e já participavam do comércio canavieiro desde o século XVI. O que acontece? Os holandeses, então, montaram uma armada. Volta aqui comigo, vem aqui comigo no mapa. Deixa eu apagar aqui. Os holandeses, então, montaram uma armada. E com essa armada, os holandeses invadiram a Bahia. Plínio, e qual foi o ano em que os holandeses invadiram a Bahia? 1624. E, gente, quando os holandeses chegaram lá na Bahia, os holandeses tentaram dominar a Bahia. Plínio, e por que a Bahia? A Bahia, gente, tem Salvador. E Salvador é o quê? Salvador é a capital do Brasil, capital da América Portuguesa. Logo, dominando-se a capital, domina-se toda a colônia. Os holandeses passaram 10 meses tentando invadir Portugal, tentando dominar Salvador. Mas bravamente, os baianos conseguiram lutar contra os holandeses. Inicialmente, quem lidera, quem vai mentorizar a campanha de resistência contra os holandeses é o bispo da Bahia, Dom Marcos.
Até que chegou o governador de Pernambuco, chamado Matias de Albuquerque. Como você está vendo aí, o homem que na história tem nos olhares mais 43. Matias de Albuquerque, então, ele lidera, ele vai se tornar o mentor da luta contra os holandeses. Até que chegou uma frota luso-espanhola, ou seja, uma frota portuguesa e espanhola lá em Salvador. Essa frota ficou conhecida como Jornada dos Vassalos. Fera, a Jornada dos Vassalos, ela vai conseguir expulsar os baianos, a Jornada dos Vassalos, ela vai conseguir expulsar os holandeses da Bahia. Bom, vamos continuar esse assunto nas próximas aulas, ok? Muito obrigado, gente, pela sua atenção. Fique na paz de Deus e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!